Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, o vídeo de hoje acho que é o vídeo mais importante desse canal. É um vídeo que eu tava ansiosa pra fazer, porque eu vou contar pra vocês o dia mais difícil da minha vida até aqui. O dia da minha cirurgia no crânio. Então fica comigo que eu vou contar tudo tintim por tintim como foi esse dia pra você não ter dúvidas. Então, se você caiu agora nesse vídeo no meu canal, não sabe do que eu tô falando, esse, se eu não me engano, é o quarto vídeo da minha playlist Cavernoma, que foi a doença que eu tive no cérebro que me levou a fazer uma cirurgia no crânio. Então, gente, eu descobri esse problema através de uma dor de cabeça e descobri que ia ter que operar. O cavernoma, ele é um tumor vascular cerebral e o meu teve sangramento, então eu tive que retirar ele. E eu vou contar exatamente como foi o dia da cirurgia aqui pra vocês, vou dar detalhes. Gente, eu tive muito medo, eu tive muitas incertezas, eu tive muitos pensamentos acelerados. Então, assim, eu já tenho quadro, né, de ansiedade. Então, com esse problema, eu fiquei a mil, eu precisei dobrar os meus remédios, eu precisei tomar remédios fortes para dormir, porque foi ali um processo bem complicado, ainda mais no meu histórico, que era uma pessoa que nunca tinha tido cirurgia, que nunca tinha tido nenhum problema de saúde, eu nunca tinha sequer ficado internada, então esse baque de fazer uma cirurgia tão perigosa, de ser no cérebro, de ser tão invasiva, de tomar anestesia geral, então para mim, assim, foi muito medo. E mesmo os médicos falando que estava tudo sob controle, que ia dar tudo certo, eu achava que eu ia entrar ali e não ia sair mais. Sobre a minha fé, olha, é difícil assim dizer sobre a fé, porque eu sempre via que as pessoas, quando passavam por um momento difícil, um momento transformador, elas se apegarem a Deus. E eu, apesar de ter a minha fé em Cristo, eu não consegui fazer isso. Gente, não passava nada assim sobre a minha cabeça, sobre Jesus Cristo, porque eu sabia que no final ia ser feita a vontade de Deus. E até quando eu tava passando por esse problema, uma irmã, uma senhorinha da igreja que era pastora, falou pra mim que essa enfermidade não era pra morte. Mas sabe quando você não acredita muito assim dentro de você? Porque, tipo, Deus sabe, né, de todas as coisas, Deus sabe a hora. E às vezes as pessoas vão cedo demais e, tipo, tudo bem, então assim. Mas eu acho que mais medo de ir embora, eu tinha medo de ter alguma sequela, algum problema, assim, pós-cirúrgico, sabe? Eu acho que esse era o meu medo principal. Então agora vamos para a parte mais importante do vídeo, que é realmente o dia da cirurgia. Eu vou começar contando um dia antes da cirurgia, porque eu dei entrada no hospital um dia antes. A minha cirurgia estava marcada para o dia 17 de janeiro de 2024, às 7 da manhã. E eles me internaram no dia anterior. Então, no dia 16, eu fui internada, se eu não me engano, era uma terça-feira. Eu fui operada numa quarta-feira. Então, eu dei entrada no dia anterior, de tarde, depois do almoço, e fiquei lá, fiquei em observação, fiz alguns exames, fiz exame de sangue. Eles marcaram consulta com o meu anestesista já no hospital, então eu já estava internada e o anestesista foi até lá conversar comigo. Nisso ali eu tive um acompanhamento, os médicos estavam sempre lá perguntando, falando comigo, perguntando como eu estava me sentindo, como que, né, estava sendo todo o processo. Eu fiz exame de sangue e eu fiz um outro exame à noite também. Eu não sei se foi ressonância ou se foi tomografia. Eu fiz uma tomografia na parte da noite também. Então eu fiquei lá. Era uma sensação assim muito estranha de chegar no hospital, de preencher a ficha. Como eu disse, eu nunca fiquei internada, então eu nunca passei por isso. Era um medo assim, gente, eu não sei descrever. Eu nunca senti tanto medo na vida. Era muito medo, era uma sensação. Ai, eu não sei explicar.
É difícil. Mas assim, eu pensei que eu fosse ficar pior do que eu fiquei, sabe? A ansiedade, ela tem dessas, né? De te preparar pro pior. Quando eu tô com a ansiedade muito alta, me ataca o estômago. E eu lembro que nesse dia o meu estômago, ele não estava atacado, por incrível que pareça. Mas eu acho que foi por conta das medicações fortes pra ansiedade que eu tava tomando. Tanto que eu pensei que um dia antes eu não ia conseguir comer, mas eu consegui comer super bem. Eu almocei em casa, e aí depois eu fui pro hospital. E aí eu lembro que eles serviram a janta aqui no hospital, servem janta cedo, né? Era umas 6 da tarde, eles serviram janta. E eu olhei pra comida assim e falei, não sei se eu vou comer. Só que quando eu comecei a comer, gente, tava muito gostoso. A comida daquele hospital é muito boa. O outro fala, ai, comida de hospital. Não sei, a do INC é maravilhosa. Eu operei no INC, o Instituto Neurológico de Curitiba, e a comida de lá era sensacional. Eu lembro até hoje que era uma carne de porco com abacaxi. Tava divino. E eu não comi tudo, mas eu comi bastante. E, tipo, eu não costumo almoçar às 6 da tarde, então eu achei que eu não ia conseguir comer, mas eu consegui. Eu acho que a minha mãe ficou mais enjoada do estômago que eu, porque ela não quis jantar, ela não quis comer, acho que ela só tomou um café lá na lanchonete do hospital e foi isso. Daí foi isso, né? Como eu disse, eu fiquei lá, fiquei fazendo exames, conversando com os médicos. E a minha mãe tava comigo e o meu marido também tava comigo. Os dois estavam comigo e lá o horário de visita era até às 8. Então, o Henrique ficou lá até umas 7h30. Eu lembro que o hospital tinha o meu quarto tinha um corredor assim, e tinha uma área aberta, assim, que tinha uns bancos, parecendo uma praça, assim, e era aberto em cima. E de noite eu fiquei lá bastante tempo tomando um ar, porque tava muito calor. Eu fiquei lá tomando um ar, pensando na vida, mas, tipo assim, eu não conseguia pensar em muita coisa. Não conseguia pensar em fé, eu só ficava assim, sabe? Tipo, planando. E aí, depois eu tomei um banho e me chamaram pra fazer a tomografia, já era tarde já, acho que já era umas 9 horas. Então eu já tinha saído do banho, e aí eu desci, fiz a tomografia, subi e dormi. Obviamente eu não consegui dormir, né, gente? Eu não consegui dormir, eu tava bem nervosa, bem tensa. E aí sim, meu estômago começou a ficar ruim. Só que assim, eu tava tomando remédio forte pra dormir, então eu não passei totalmente a noite em claro, sabe? Eu ficava, tipo, dormia, acordava, só que eu acordava bem ruim, eu acordava com vontade de... Só que eu ia no banheiro e não saía nada. Era só ânsia. Então, tipo, eu ia do banheiro, voltava, ia do banheiro, voltava, ia do banheiro, ficar a noite inteira assim. Mas não saía nada e, tipo, ficou por isso mesmo. E aí o dia amanheceu. Passou até que rápido, assim, não foi aquelas noites muito longas, sabe? Apesar de sofrida, amanheceu rápido. E eles me acordaram, tipo, era cedo. Como a minha cirurgia tava marcada para as 7, eu não lembro se era 7 ou às 8. Eu sei que eles me acordaram bem cedo. E aí a enfermeira do plantão daquele dia já entrou, conversou comigo, se apresentou, falou, eu não lembro o nome dela. Não vou lembrar o nome dela, mas ela é muito simpática, gente, muito legal. E aí ela levou a minha roupa cirúrgica e aí ela falou, toma um banho, põe a roupa e aguarda. E foi o que eu fiz. Tomei banho, coloquei a roupa, aquelas roupas lindas, né, que fica a parte de trás toda de fora. Aí eu fiquei lá aguardando. E ela, tipo assim, a gente tava muito nervoso, né, eu, ela, o Henrique foi pra lá de manhã também, cedinho. E a gente tava bem nervoso. E ela conversou bastante com a gente, tranquilizou a gente. Muito, muito legal ela, gente, um amor. É que eu não sou boa de lembrar nome mesmo. Não sei se era a Ana. É que eu não sou boa de nomes mesmo. Mas ela foi muito legal, conversou com a gente e tal. E aí eu fiquei lá. Só que aí eu não sei por que a cirurgia acabou atrasando. E passou 7, 8, 9 horas e eu ainda não tinha sido chamada. E aí eu tava lá naquela tensão. Eu precisava ficar em jejum, mas eu não tava com fome, eu não conseguiria comer nem se eu pudesse, mas eu lembro que eu tava com muita sede e eu não podia beber água. Era muita sede. Eu tenho muita sede mesmo, geralmente.
Até acho que por conta da medicação que eu tomo, ela deixa muito boca seca, né? E aí com a ansiedade você fica com mais sede ainda. E eu não podia tomar água, então ficou ali naquela agonia. Eu lembro que até uma hora ela falou, se você quiser ir lá fora um pouquinho, pode ir. Qualquer coisa eu vou lá te chamar. E aí eu fui e fiquei lá fora, tomando um ar e tal, porque, nossa, acho que foi as 4 horas mais longas da minha vida. Tipo, foi uma espera assim. Gente, não dá nem pra descrever o que passava na minha cabeça, sabe? Era só muito medo. Era um medo que doía, assim, lá no fundo, sabe? Eu parava pra pensar, era um medo que, tipo, atravessava. E aí eu fiquei. E aí eu lembro que quando foi mais ou menos umas 10 horas, ela entrou com um comprimido e um copinho de água. E, nossa, eu agradeci a Deus, porque pelo menos um pouquinho de água eu podia tomar, porque eu tava com muita sede. E aí ela me deu só um pouquinho de água e eu tomei e aí eu já fiquei mais tranquila. Eles me chamaram pro centro cirúrgico, era 11 horas. Falaram, vamos lá. E aí nesse momento, meu Deus, é agora ou nunca, né? E aí ela levou a maca, colocou a maca pra me levar. E aí eu achei muito estranho, eu falei, tipo, eu não posso ir andando. Aí ela falou, não, é protocolo, você tem que ir na maca. Aí eu deitei na maca, eu lembro que eu tava com uma pulseirinha, que era uma pulseirinha da amizade que eu tinha com meu marido, daquelas que não saem, sabe? Que é amarrada. Ela falou, ai, a gente vai ter que tirar essa pulseirinha. Aí ela cortou, aí tal. Aí a gente. Aí, ai, gente, aquela sensação assim de você ir andando assim com a maca. Gente, é uma sensação de morte. Sério. É muito horrível. É muito horrível. Você vai andando assim, e aí, tipo, minha mãe do lado, do meu marido do lado, e aí, tipo, você vai andando e você vai vendo as coisas daquele ângulo, assim, deitada, vendo o teto do hospital. Isso foi 11 horas em ponto, que ela foi me chamar lá no quarto. E aí a gente desceu, né? Eu não lembro se a gente desceu de elevador, eu não lembro bem. Eu sei que a gente desceu assim, e aí ela me colocou numa salinha que tinha várias macas assim com pessoas e uma cortininha. Aí ela me colocou ali e falou pra eu aguardar. E aí eu fiquei lá, tipo, e gente, é uma sensação assim de querer levantar e sair correndo, sabe? Na minha cabeça eu queria pensar em Jesus, queria pensar em algum versículo, queria pensar em alguma coisa boa, mas eu só pensava em sair dali. E eu não sei porquê, uma coisa bem aleatória, ficava tocando a musiquinha da Barbie na minha cabeça. É aquela música do filme da Barbie, o filme novo que tinha lançado, né? Que tinha acabado de lançar esse filme. E aí ficava só aquela musiquinha assim tocando na minha cabeça, assim, em looping. Eu não sei porquê. Só que só ficava tocando aquilo ali. Eu pensava, tentava pensar em alguma coisa, eu não conseguia pensar em nada, só ficava tocando a música ali. In pink, we couldn't have to be. Não sei porquê. E aí eu tava deitada, assim, sozinha. Eu já tinha me despedido, né, da minha mãe, do meu marido e tal. E aí eu deitada, assim, e tinha um relógio na minha frente. Eu só ficava olhando o relógio, assim. Eu não sei exatamente quanto tempo passou. Eu sei que eles me tiraram de lá, era 11h15. E aí alguém puxou a minha maca e falou, vamos lá. E aí, quando me levaram pra sala de centro cirúrgico, que eu entrei, que eles abriram a porta, assim, que eu entrei, tinha muitos médicos, assim, a minha avó. Eu não sei se eu tô doida. É disso que eu lembro. Eu lembro de vários médicos. E o meu médico, né, que é o que eu conhecia, o meu cirurgião, tava, tipo, bem na ponta, assim. E ele, tudo bem, vamos lá, chegou a hora. E aí eu fiquei, tipo... Ai, gente, esse vídeo vai ter muitos cortes, porque eu acho que eu nunca falei disso com tantos detalhes, com tanta precisão. E, sei lá, tem muita emoção lembrar disso, sabe? Com tanto detalhe. É complicado. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, que eu acho que eu tô falando baixo. Enfim, essa foi a visão que eu tive. Só que aí ele falou, as meninas vão te preparar pra anestesia. E aí ele me levou pra uma salinha assim do lado. Eu
Eu não sei se eu fiquei na mesma maca, se ela me pôs noutra maca, enfim. Eu sei que eu entrei, assim, na maca. E aí as meninas já começaram a mexer comigo e não sei o que, e não sei o que. E aí, tipo, eu tava, assim, bem confusa. E aí ela falou, eu vou aplicar anestesia, você vai sentir uma picadinha. Aí eu falei, tá. Aí elas aplicaram nesse braço. Ela aplicou aqui. E aí, tipo, senti uma picada normal. E aí eu fiquei, tipo, sabe aquele ofegante, tipo... Porque o que passa na cabeça é, será que eu vou apagar agora? Será que eu vou apagar agora? E se eu não apagar? O que acontece se eu não apagar? E aí, tipo, você fica meio que hiper alerta, assim, tipo, acho que eu não vou apagar. Só que foi muito rápido, gente, foi muito rápido. Eu sei que eu tava com aquela roupa cirúrgica e ela tirou, ela falou que ela ia tirar, não lembro pra quê. Eu sei que ela tirou e eu tenho uma tatuagem de sereia. E aí ela olhou e falou, ai, que bonitinha essa tatuagem. Nesse que bonitinha eu já tonteei, aí eu vou dormir agora? E ela falou, daqui a pouquinho. Aí eu só lembro de um soninho gostoso, assim, vindo. E fui embora. Bom, daí pra frente eu já não vi mais nada, né? Eu apaguei. E aí quando eu acordei, eu lembro que quando eu abri os olhos, tinham muitos médicos em volta de mim, de máscara. E eles estavam falando, anotando, e tinha barulhos, sabe aqueles barulhos de médico mesmo, aqueles, tipo, apitando, umas coisas assim. E eu acordei assim, e um deles me perguntou se eu sabia onde eu estava. E eu falei, sim, eu tô no INC. Aí ele perguntou, e você sabe o que aconteceu? Falei, sim. Aí ele falou, você tá na UTI agora, tá? Eu falei, tá bom. Aí ele perguntou se eu sabia meu nome completo. Aí eu falei meu nome completo pra ele. E até brinquei falando que esse não ia ser meu nome completo por muito tempo, porque eu tava de casamento marcado. E aí ele perguntou minha data de nascimento e eu falei pra ele. Eu acredito que eles fazem isso pra testar, né? Se você tá bem, se você tá consciente. O meu médico, ele tinha me falado que quando eu acordasse, eu não ia lembrar de quando eu me acordei. Mas eu lembro bem de quando eu acordei. Tudo isso que eu relatei, eu lembro bem. Só que depois eu dormi de novo, eu apaguei de novo. E aí, daí pra frente, dessa conversa até a parte que eu dormi, eu não lembro se eu falei mais alguma coisa e tal. Eu só sei que eu dormi. E quando eu acordei de novo, a minha mãe e o meu marido já estavam lá. Aí eles estavam com aquela roupa de UTI, né, com aquelas touquinhas. Eu não lembro se eles estavam de máscara, acho que não. E aí eles entraram. E aí eu acordei meio assim, eu acordei bem. Eu não tava sentindo dor nenhuma, eu não tava sentindo nada de errado. Eu só tava assim, lenta, sabe? Meio grogues, mas eu acordei super bem. Eu não tinha muita consciência do que tinha à minha volta. Porque eu tava com dreno na cabeça, eu tava com vários acessos e eu tava com sonda. Só que eu não tinha muita consciência, assim. E foi quando minha mãe tirou uma foto minha que eu consegui ver, assim, as coisas que estavam em volta. Porque eu não tinha consciência e eu, tipo, também não tava ligando, sabe? Eu não sei se é anestesia, mas você fica meio que desligado. Você tá, tipo, nem aí, tipo, tô bem. Você não tá nem se importando muito. E aí, quando ela tirou uma foto minha, que aí eu vi o meu estado. Mas eu tava, assim, normal, era só muita coisa, né, em volta. E eu não podia levantar a cabeça, porque eu tava com dreno na cabeça. E eu tinha que ficar deitadinha e paradinha. Aí eu percebi que eu tava de sonda, eu percebi que eu tava com acesso no pé, eu tava com acesso nos 2 braços. E aí dá aquela sensação meio de que você tá amarrada. Mas foi muito ok. Eu achei que seria ruim, que eu ia ter vontade de, tipo, sair correndo, surtar por conta da ansiedade. Esse era o meu maior medo, né? Depois que eu percebi que, tipo, tava tudo bem, que eu não tinha sequela, que eu sentia minha mão, meus pés, que eu sentia meu corpo. Eu sentia, inclusive, vontade de fazer xixi, apesar de estar com a sonda. Mas aí eu tinha medo de, tipo assim, esse tempo que eu teria que ficar deitada de eu querer levantar. Mas não,
foi muito de boa. Eu acho que a anestesia, ela ajuda muito nisso, porque você fica ali meio assim, sabe? Era muita tranquilidade. Mas enfim. Aí minha mãe tava lá, perguntou como é que eu tava bem, o Henrique também e tal. A gente conversou um pouco ali, não lembro muito bem o que a gente conversou. Só lembro que a minha mãe falou que ela foi pra casa, tomou banho, porque ela tava lá comigo desde o dia anterior, né? Ela disse que nesse momento ela tinha ido pra casa, tomado banho. O meu marido não, ele ficou lá o tempo todo no hospital. Aí ele falou pra mim que a minha cirurgia durou até 1h pouca, 2 da tarde, porque eu não tinha noção de horário nenhuma, né? Aí que eu vim saber que essa hora já era umas 4h pouca, porque era o horário de visita da UTI. Das 4 às 6 era o horário de visita da UTI. Então eles ficaram lá esse tempo. Mas eu não tinha muita noção. E tipo assim, eu tava acordada, eu tava conversando, mas do nada vinha, tipo assim, como se eu estivesse sonhando, assim, sabe? Ficava subindo umas coisas na minha visão, subindo, tipo, roupa, sapato, umas coisas, assim, bem aleatórias. É bem esquisito mesmo. Mas foi tudo ok, como eu disse, eu tava sem dor, eu tava de boaça. E aí chegou a minha janta, que era uma sopa, né? Eu fiquei em jejum o dia inteiro por conta da cirurgia, então não tinha comido nada. E aí eles me mandaram uma sopa. E aí minha mãe e meu marido me ajudaram a comer a sopa, porque eu não conseguia me mexer muito bem, eu não podia levantar muito a cabeça, então, tipo, eu tava só deitada com a cabeça um pouco levantada pra comer, então era difícil. Eu tava com aquele negócio de saturação no dedo, então era difícil pegar, eu tava com acesso aqui na mão, então era difícil pegar. E eu acho que eles retiraram aqui a mandíbula e colocaram de novo, sabe? Tipo, desencaixaram, encaixaram de novo. Então essa parte aqui tava bem dolorida. Então pra abrir a boca era muito difícil. Era tipo assim, abrir a boca. Não conseguia abrir mais, tava travado essa parte aqui. Então era difícil comer, mastigar por conta disso. A dor que eu sentia não era bem uma dor. É exatamente igual quando você arranca um dente. Se você já arrancou dente, você sabe do que eu tô falando. Sabe aquela sensação estranha aqui? Quando eu tirei o siso de baixo, tipo, foi igualzinho. Eu tirei quando eu tirei o siso, que você não consegue abrir bem a boca, tipo, você não tá com dor, porque você tá com remédio, você tá anestesiado, mas você sente, sabe, aquele desconforto, aquela coisa. Então foi isso. Daí eles foram embora, depois que eles me ajudaram a comer, eles foram embora. E eu fiquei na UTI, né, sozinha, a noite inteira. Eu tinha medo dessa parte também, de eu ficar ali. Só que eles me deixaram com o meu celular, então foi de boa. Eu lembro que no meu celular chegava muita mensagem, muita gente, muito grupo. Só que como eu tava bem grogas, eu nem conseguia responder direito, sabe? E tipo, como eu falei, a minha mão tava cheia de coisa, eu não conseguia digitar direito. Então, tipo, eu mandava um pouco de áudio e depois já cansava. Eu tava sozinha no quarto e tinha TV. E aí, tipo, eu fiquei lá assistindo TV, passando, vendo um monte de coisa aleatória. Eu vi jogo, eu nem gosto de jogo. Eu vi Big Brother, eu não gosto de Big Brother. Então eu fiquei lá, tipo, viajando na maionese até umas 10 horas, 8, 6, 7, 8. Acho que às 9 eles serviram a ceia. Aí veio um chá com aqueles bolinhos, sabe? Aqueles, tipo Ana Maria. E aí eu lembro que eu tomei o chá e eu tentei comer um pouco do bolinho, mas como eu disse, tava bem difícil comer, bem difícil mastigar, e nessa hora eu já tava sozinha. Então eu só fiz igual criança, sabe? Esfarelei, comi um pouquinho e não consegui comer tudo. E aí eu lembro que aí a enfermeira veio, ela vinha toda hora. A enfermeira também é um amor, conversei bastante com ela. Ela me deu aqueles banhos de lenço, né? Que fala. Me deu aqueles banhos de lenço pra tirar o suor, porque tava bem calor. E aí ela falou que se precisasse se precisasse de alguma coisa era só chamar. E aí ela perguntou se eu queria medicação, se eu tava me sentindo bem, se eu tava com dor. Eu falei, eu não tô com dor, só que eu acho que eu não vou conseguir dormir sem o meu remédio. Eu posso tomar o meu remédio pra dormir? Na época eu tomava Neosine. Eu tava tomando 6 gotas de Neosine, que é o máximo, eu acho. E aí ela falou que ia ver com o doutor, depois ela voltou e me deu as 6 gotas, e assim que ela me deu as 6 gotas, eu dormi.
Gente, todo mundo fala que dormir na UTI é horrível, né? Mas eu tive uma noite, assim, ótima. Porque, como eu tava de sonda, eu não levantei nenhuma vez. Eu levanto várias vezes à noite pra fazer xixi, né? Que minha barriga, minha bexiga é igual torneira, né? Enche e esvazia toda hora. E como eu não precisava levantar, eu tava ali, tipo, de borracha. Eu dormi muito bem na UTI. Eu lembro que eu acordava várias vezes. Tinha um senhor do meu lado que o negócio... Tem um negócio assim em cima da gente que apita. Não sei por que apita. Eu sei que esse negócio de apitar dele apitava toda hora. E aí toda hora elas iam lá ver ele. Era um senhor bem de idade mesmo. Só que, tipo, não me atrapalhou. Sabe quando você olha assim e volta a dormir? Olha assim e volta a dormir. Às vezes eles entravam lá no meu quarto também pra colocar medicação, não sei o que, mas, tipo, normal. Eu sei que quando foi 6 da manhã, assim que amanheceu, veio um neuro e falou que ia tirar. Foi uma mulher, foi a neuro. Foi uma mulher dessa vez. Ela falou que ia tirar o meu dreno e fazer a... Gente, eu tô esquecida. O curativo da cabeça. Aí foi o que ela fez. Ela tirou o dreno da cabeça e trocou o curativo, que eu tava com uma faixa assim na cabeça, né? E aí ela trocou o meu curativo e eu voltei a dormir. Mas, tipo, não dormi muito. Deu 7 horas, entrou 2 enfermeiras e falaram, vamos levantar? E eu fiquei, tipo, por quê? Tá tão bom aqui. Queria dormir mais, eu tava com bastante sono, mas eu tinha que levantar. Então, elas tiraram a minha sonda, me levantaram, me levaram no banheiro. Aí eu fiz o meu primeiro xixi normalmente, né, no vaso. Depois eu escovei meus dentes, lavei o rosto. Eu lembro que foi bem difícil escovar o dente por conta dessa questão que a boca não abria. A sensação que eu tive quando eu levantei, eu não senti dor, mas eu senti muito peso, sabe? Quando eu levantei, assim, deu uma tontura, que o peso do corpo caiu, assim, e aí eu andava devagar. Pouca tontura, mas, tipo, nada demais, tudo certo. Aí eu fui tomar o meu café da manhã, eu comi pãozinho, tomei leite. E elas me colocaram sentada numa poltrona. Mas eu tava, tipo, bem cansada, minha cabeça tava bem pesada, mas eu fiquei lá sentada um pouco, vendo TV. E aí já saiu a minha alta pro quarto, né? Saiu bem rápida, saiu bem cedo, acho que eram umas 8 horas, já tinha saído. Então foi 1 hora aí nesse tempo pra eu fazer tudo isso. E saiu a alta pro quarto. E aí ela perguntou se eu queria ir andando, se ela queria que me levasse. Foi a mesma enfermeira do dia anterior, a enfermeira é bem legal. E aí eu falei que eu preferia que me levassem, porque eu tava bem tonta, assim, bem pesada pra andar. Então ela me levou na cadeira de roda. Aí a gente foi pra cima, subimos de elevador e ela me colocou no quarto. Aí eu fui pro quarto. E quando eu entrei no quarto não tinha ninguém no quarto, porque lá era de 2, né? Podia ficar 2 pessoas no quarto, mas quando eu entrei não tinha ninguém. E aí eu me ajeitei, mandei mensagem pra minha mãe falando que eu tava no quarto e ela falou que ia ir pra lá. O Henrique não ia porque ele já tava trabalhando nesse dia. E aí eu fui, aí eu só ajeitei minhas coisas, coloquei lá, porque eu não tava com muita coisa. Como eu tava na UTI, você não pode ficar com coisa na UTI, com roupa, essas coisas. Então ainda, tipo, eu tava com a roupa cirúrgica e eu tava só com a minha bolsinha, que tinha itens de higiene, né? Que era só, na verdade era só meus remédios e escova de dente, eu acho. Era só isso que tinha lá, remédios e escova de dente, que eu tava com uma bolsinha. Os meus remédios que eu já tomava de rotina. E aí eu só fui lá com a minha bolsinha, com a minha água, tava com uma garrafinha de água. E meu celular, carregador, tava comigo também. E aí eu subi, ajeitei tudo lá no quarto, deitei e dormi. Capotei. Eu acordei, já era meio-dia, porque aí entrou alguém pra ficar comigo no quarto e essa pessoa tava com visita, ela tava conversando. E aí com o barulho eu acabei acordando. E aí eu vi que o meu almoço já tinha sido deixado lá. Então eu levantei pra pegar o meu almoço e pra almoçar. Nisso a minha mãe chegou. Ela me levou um buquezinho de borboleta, coisa mais linda, fiquei bem feliz. E nós ficamos lá no quarto o resto do dia, foi bem tranquilo.
Eu repeti o meu exame de ressonância, então eu desci para fazer o exame da ressonância. Eu tava com os acessos do corpo. De manhã a enfermeira tinha tirado do meu pé, mas ainda continuei com os acessos nos 2 braços. Depois tiraram de um braço e de noite o do outro braço meio que escapou, então teve que furar de novo. Mas foi a única coisa. Foi bem tranquilo o meu pós-cirúrgico. Aí depois de tarde eu fiquei lá no quarto com a minha mãe, a gente tomou o café da tarde lá. Ela até tinha levado algumas coisas pra eu comer, todinho e tal. E foi de boa, eu não tive dor, não tive problema nenhum. E aí quando foi mais de noitinha, assim, que o Henrique saiu do serviço, ele foi direto pro hospital e ficou lá comigo também, até o horário de visita. Geralmente, em hospital assim, não pode ficar acompanhante, só pode quando é criança ou quando é idoso, maior de 60. Mas o meu médico me liberou pra minha mãe ficar lá comigo o tempo todo, então ficou assim mesmo. E eu acho que minha mãe dormiu lá comigo essa noite. Na segunda noite ela dormiu. Ela só não dormiu na noite que eu fiquei na UTI, né? Que aí não pode. Mas aí nessa noite ela dormiu comigo lá. E aí a pessoa que tinha entrado pra ficar junto comigo era uma senhora. Só que ela tinha uma outra cirurgia pra fazer, então ela foi transferida pra outro hospital. E eu fiquei sozinha no quarto. Então ficou só eu e minha mãe a noite inteira sozinha no quarto. Foi bem de boa. Nesse dia da cirurgia, um dia depois da cirurgia, que foi quinta-feira, eu já tava me sentindo bem mais aliviada, com aquele sentimento de ufa, eu consegui, o pior já passou. Apesar da recuperação ser, né, toda recuperação, né, tem seus ali, né, seus incômodos, mas eu tava bem melhor, ainda mais sabendo que já tinha dado tudo certo. Aí nessas horas dá até aquela sensação de exagerei, né? Tipo, nossa, foi tão de boa, nem precisava de tudo isso. Mas foi bem de boa. E aí no dia seguinte, a minha alta saiu cedo também do hospital, já me liberaram pra ir pra casa. Então eu dei entrada no hospital terça-feira à tarde, operei na quarta. E na sexta-feira de manhã eu já tive alta pra ir pra casa. E aí foi o momento que o médico chegou lá pra dar as instruções pra minha mãe sobre como cuidar do meu corte, do meu pós-cirúrgico, de como fazer o curativo. E foi aí que ele tirou, porque até então ninguém tinha visto, além dos médicos. E aí, tipo, quando ele tirou, nossa, a cara da minha mãe foi ótima. Eu não tava vendo, né? Ela que viu. Mas só pela cara dela eu falei, nossa, o negócio tá feio. Então foi um corte daqui a aqui. Eu levei de 12 a 15 pontos em média. E aí eu precisava ficar com aquela faixa na cabeça por mais 10 dias. E eu tomei bastante medicamentos, né? Tomei antibióticos, tomei várias coisas, vários medicamentos que tinham que ser tomados certinho. Então eles passaram pra gente a orientação e foi isso. E aí lá pela hora do almoço eu já tava indo embora. E aí foi só passar lá na tesouraria pra acertar e fui liberada. Eles me levaram até lá fora na cadeira de roda, dizem que é protocolo, né? Levar na cadeira de roda. Então eu fui, foi a mesma enfermeira que tava lá comigo, aquela bem legal, então a gente se despediu dela, agradeceu muito ela, principalmente minha mãe, que ela conversou bastante com a minha mãe. E aí foi isso, gente. Essa foi a minha experiência da minha cirurgia no crânio, no Instituto Neurológico de Curitiba. Agradeço muito a equipe, agradeço muito aos médicos, os enfermeiros, todo mundo foi muito legal comigo e com a minha família. Eles foram muito compreensivos, sempre tiraram todas as minhas dúvidas. Hoje mesmo, pela tarde, eu tive consulta com o meu neuro, passei com ele, porque a gente ainda tem que fazer aquele acompanhamento anual, né? Hoje em dia eu só faço o anual. Mas isso é conversa para outro vídeo. Mas eu passei com ele hoje. Nossa, ele é incrível, gente. Ele é um doutor, assim, incrível. Dr. Joseph. Amo demais. Um profissional maravilhoso. E é isso, eu tenho muito a agradecer a Deus por ter tido o privilégio de fazer essa cirurgia num bom hospital, por ter estado nas mãos de bons médicos, de ter tido todo o suporte ali. Claro que ninguém nunca quer passar por uma situação dessas, mas se você tem que passar, né, que seja da melhor forma possível. Então,
Deus me deu esse privilégio de colocar ali essa equipe médica incrível e que ter ali, né, um marido que estava cuidando de mim, da minha mãe ter saído de São Paulo para ir para Curitiba cuidar de mim, ela teve que ir nas férias dela e assim, não me faltou suporte, graças a Deus. E eu saí dessa situação muito mais forte. Não foi fácil, mas é aquilo, né? O que não te mata te fortalece. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, esse foi o dia da minha cirurgia. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas talvez esse vídeo possa ajudar alguém que tá passando por uma situação parecida. E no próximo vídeo eu vou trazer o meu pós-cirúrgico, como é que foi a minha recuperação, os próximos dias em casa. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!